Hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura, levando em conta, né, o que a IUPAC recomenda, e o que nós vamos levar como classificação hoje seria a nomenclatura das aminas. Entrando nas classes de compostos nitrogenados, essa vai ser a primeira classe que nós vamos aprender a dar o nome. As aminas são bases orgânicas que derivam do composto inorgânico amônia, que a amônia é NH3. Porém, para se converter em uma amina, ela precisa que pelo menos um dos seus 3 hidrogênios sejam substituídos por cadeias carbônicas, por radicais alquilas, que são cadeias carbônicas. Pode ser substituído um dos hidrogênios, assim como podem ser substituídos 3 hidrogênios por cadeias carbônicas. E aí isso vai nos dar a classificação de amina primária, quando só é substituído os hidrogênios, amina secundária, quando são substituídos 2 hidrogênios, ou amina terciária, quando seus 3 hidrogênios são substituídos por cadeias carbônicas. Então, nós temos aqui um exemplo de uma amina primária, né? No caso, substituiu por um CH3, mas poderia ser um grupo bem maior. Na amina secundária, a mesma coisa, tá? Substituiu os seus hidrogênios por CH3, por metilas, mas poderia também levar em conta cadeias maiores. E a mesma coisa na amina terciária. Nós temos 3 metilas, mas não obrigatoriamente são só metilas. Podem ser cadeias maiores. Bem, na nomenclatura sistemática, né, que é a segunda IUPAC, as aminas são identificadas pelo sufixo amina ao nome da cadeia. Então, é o sufixo, a terminação que nós vamos utilizar é o próprio nome do grupo funcional, amina. E quando necessário, nós deveremos fazer a indicação da posição dessa amina. Em aminas primárias, vai acontecer isso porque a amina ela não tem uma posição específica. Então, a partir de 3 carbonos, nós já precisamos identificar a posição da amina. Então, eu trago aqui para vocês aminas primárias, onde apenas um dos hidrogênios foi substituído. Então, só temos um lado de carbono. E aí, o nome é aquela sequência. É fixo, infixo, sufixo. Então, essa é uma cadeia que só tem um carbono. Então, met. O infixo vai ser an. As ligações não tem duplas e não tem triplas. An. E vou terminar com o sufixo do grupo funcional, que é o próprio nome, amina. Então, o nome dessa substância ficou metanamina. No caso aqui é uma cadeia também, amina primária, pois apenas um dos seus hidrogênios foi substituído. No caso, existem 2 carbonos. Então, fica et. As ligações são simples, an. E vou terminar com amina, porque é o sufixo para esse grupo funcional. Etanamina é o nome desse composto, segundo aqui o IUPAC recomenda. Então, aqui é uma cadeia, continua sendo primária, mas como eu disse para vocês, quando for uma cadeia que eu já tenho mais de 3 carbonos, eu preciso dizer a localização da amina. Então, você vai seguir aquela sequência, escolher a cadeia principal, vou escolher essa cadeia como cadeia principal, aquela maior, né? Vou numerar, numerando sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Por isso que 1 ficou nessa posição, 2, 3. Então, nós vamos observar que temos um grupo CH3, ou seja, uma metila no carbono 2. Então, temos uma metila. Então, o seu nome vai ficar
Lembrando que antes do nome da cadeia principal devem vir os nomes dos ramos, então sempre antes do nome. As ramificações vão se situar sempre antes do nome, tá? Do nome da cadeia principal. Vai ficar 2-metil. Esse é o nome da ramificação e é a única que existe. E o nome da cadeia principal. Agora observe que nós temos uma cadeia com 3 carbonos e a partir daí eu preciso dizer aonde a amina está posicionada. Por quê? Porque ela pode mudar. Então, prop. As ligações da cadeia principal são simples. E vou dizer que é uma amina, mas que a amina está posicionada no carbono de número 1. Então, ó, aqui também é uma cadeia, mesma coisa, só observa aqui o que aconteceu com a amina, a posição da amina. Não está na 1, no caso ela vai estar na segunda posição. Então, você vai escolher a maior cadeia para ser a principal. Maior cadeia para ser a principal. Vi que vai continuar tendo um CH3 na posição 2. Vou numerar. A extremidade aqui, tanto faz, mas lembra que sempre é aquela mais próxima do grupo funcional. Nesse caso, tanto faz o sentido. Então, vai continuar 2-metil. Prop. As ligações da cadeia principal são simples, porém a posição agora da amina é a posição 2, 2-amina. Então, cuidado, a partir de 3 carbonos você já precisa dizer a posição. Agora a gente vai ver como dar a nomenclatura para aminas secundárias e terciárias. Nas aminas secundárias e terciárias, deve-se levar em conta a maior cadeia carbônica como a principal. E as outras cadeias que estão ligadas ao nitrogênio passam a ser substituintes, ou seja, passam a ser ramificações. Que elas estão ligadas aonde? No nitrogênio. Para isso, em vez de usar números, como a gente às vezes usava no caso ali da anterior, eu te disse que tinha um metil no carbono 2. Agora, quando existe um metil no nitrogênio, eu preciso utilizar o localizador N. Ele é escrito geralmente em itálico. E aí você vai dizer quais elementos estão ligados no N. Como assim? Trago aqui 2 aminas secundárias. Aqui ainda é secundária, mas ela é a mesma ideia para a amina terciária. Você vai escolher para ser a cadeia principal a maior. Então, nesse caso aqui da primeira, essa é a maior cadeia, a cadeia principal. Vou chamar aqui de CP. Cadeia principal. Logo, eu observei que ficou um outro pedaço de carbono e eu preciso dizer que ele existe. Que ramificação é essa que vocês já conhecem? Como é o nome dela? Está aí ligada para o outro lado. E aqui é a cadeia principal. O que sobra vai ser chamada de ramificação. Qual é o nome dessa ramificação? Metil. Continua sendo metil, não perdeu nada. Só que ele está ligado aonde? Especificamente aonde que ele está ligado? Ó, no N. Ele não está ligado em uma posição de carbono, que é 1, 2, 3, como a gente já definia, né? Ele está ligado no N. Então, você vai dizer... Vai colocar o nome como se fosse ramificação, né? Metil, antes da cadeia principal. Só que esse metil está ligado no N da amina. Então, N-metil. Pronto, aí você dá o nome da cadeia principal. 2 carbonos, et. As ligações são simples. E termino com amina. N-metiletanamina. No caso das aminas secundárias e terciárias, eu não preciso dizer posição, porque eu vou ter que fazer essa organização das ramificações. Então, nesse caso de aminas secundárias e terciárias, não tem a questão da posição, vai existir nas aminas primárias. Então, vamos aqui para outra. Escolho uma cadeia para ser principal, tanto faz nesse caso, porque as duas cadeias têm o mesmo tamanho.
Então, vou continuar escolhendo essa cadeia principal. E vi que isso aqui vai ser uma ramificação. Isso aqui vai ser a ramificação ligada do outro lado. Qual o nome dessa ramificação? Etil. Esse etil está ligado aonde? O N. Então, eu vou dizer que é N. Nzinho é itálico. N tracinho. Etil. E o nome da cadeia principal? São 2 carbonos. As ligações são simples. Termino com amina, que é o sufixo para amina. N-etil-etanamina. Esse é o nome desse segundo composto. Então, essa mesma ideia é o que a gente vai levar para a amina terciária. Para as aminas terciárias. Só que nas aminas terciárias, em vez de ter uma única ramificação, como aconteceu, ele agora vai passar. Uma vai ser cadeia principal e as outras 2 ramificações. Então, escolhe a cadeia maior para ser a principal. Então, tem 1, 2, 2. Então, esses 2, 2 aqui tanto faz qual cadeia você vai escolher. Escolher essa para ser a cadeia principal. E ao N, nós vamos ter 2 ramificações. Essa vai virar ramificação e essa vai virar ramificação. E as 2 ramificações estão ligadas a quem? Ao N. Então, temos essa que é o metil e temos essa que será o etil. Aí nós vamos organizar, então, os N's por ordem alfabética, tá? Então, vai vir primeiro o etil. Então, N, etil, tracinho. Porque aqui, em vez de usar número, como a gente usava, 2 metil, 3 metil, estou dizendo que está ligado no N. Então, é a mesma ideia. O outro, N, metil, e o nome da cadeia principal. 2 carbonos, et, as ligações simples amina. Termino com ponto. Outra amina terciária. Escolher a cadeia principal aqui. Essa é a maior, principal, logo ela é a maior. O N tem que ser maiúsculo, tem, porque eu estou me referindo ao elemento químico nitrogênio, tá? Então, sempre o N maiúsculo em referência ao elemento químico que tem como simbologia um N maiúsculo. Bem, então escolhi a cadeia principal, agora eu vou me situar aqui das ramificações. Tem um CH3 e tem um CH3. Metila aqui e outra aqui também. Nesse caso, são 2 metilas ligadas a quem? Ao N. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 metilas ligadas quem? Ao N. Então, eu vou dizer N, vírgula, N, porque é dimetil. Era o mesmo caso de quando era 2, 2, 3, 3, dimetil. Então, o mesmo caso aqui. Vai ficar N, N, dimetil, pois as 2 metilas estão ligadas ao nitrogênio. E o nome da cadeia principal. E o nome da cadeia principal. Nesse caso, com 3 carbonos, prop. As ligações são simples e vou terminar com amina em referência ao grupo funcional. NN-dimetil propanamina é o nome desse composto. Como que vai ficar o nome dessa aqui primeira? Vamos observar como que vai ficar o nome. Observe que todas são aminas primárias, né? Mas lembrando que quando eu tenho mais de 3 carbonos, contando com o terceiro carbono, né? Quando eu tenho 3 carbonos, eu já preciso dizer a posição. Então, 1, 2, 3, porque a posição dessa amina primária, ela muda. Isso vai acontecer da posição nas aminas primárias. Nas aminas secundárias e terciárias não vai ter isso, porque ou ela vai estar substituída por um ou por outra ramificação. Então, essa aqui vai ficar prop, ligação simples, 2, amina. Isso, exatamente. Esse outro caso, lembra que eu tenho o grupo funcional aqui,
E tenho a insaturação aqui. Quem manda você vai escolher a cadeia principal, lembrando que quem manda é a extremidade mais próxima desse grupo. Então, seria um aqui, 2, 3, 4. Eu não posso começar da extremidade da insaturação, já que eu tenho um grupo funcional. E ele é que manda. Então, vai ficar boot. Tenho dupla no carbono 3. Então, vai ficar 3N. E a posição da amina está na posição 1. Amina. Agora eu vou deixar com vocês essas duas aqui, tá? Ah, legal. Já viu aí, ó. Porque aqui você poderia ver e pensar que aqui era uma ramificação, né? Mas eu só desenhei de uma outra maneira as duas estruturas. Então, você vai escolher a maior cadeia. Você vai escolher a maior cadeia. Vai numerar, nesse caso, dessa extremidade. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar boot. 1, 2, amina. Tinha deixado ali parecido com uma ramificação, só para fazer deixar mesmo essa dúvida, tá? Então, ele só desenhou de uma outra maneira, que é inclusive igual a essa mesma estrutura aqui, ó. É como se ele só tivesse pego a ponta dobrado, né? E aí você já ia pensar ali que era uma ramificação. E aqui a mesma estrutura, né? Boot, 1, 2, amino. Tchau, tchau. Por hoje é só e até a próxima.